Você quer se tornar uma pessoa mais forte, amadurecer a sua personalidade e, consequentemente, se transformar numa mulher muito mais interessante? Mas quando você olha para a sua vida, parece que as coisas não andam, não progridem, que você está sempre girando em torno dos mesmos problemas, que essa coisa de personalidade forte, de mulher magnética, enfim, parece que é para os outros isso, que é para as influências lá da internet e menos para você. Então você chegou no vídeo certo. Fica aqui comigo até o final que eu vou te contar qual foi a virada de chave que eu dei e que fez toda a diferença na minha vida, na forma como eu me posiciono, na forma como eu encaro os problemas e como eu tenho resolvido eles, assumido um domínio sobre a minha vida. Eu quero te passar esse ouro hoje e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, o que eu venho observando ao longo dos meus atendimentos, da minha experiência clínica no consultório, que é muito comum, as pessoas elas se acostumarem com os seus problemas. Então elas se acostumam a sofrer com aquele problema, elas se acostumam a reclamar daquela situação, elas se acostumam simplesmente e às vezes passam muitos anos, muito. Já atendi pessoa casada há 30 anos reclamando de uma questão que ela diz assim, esse problema desde o início do casamento, a gente tem esse problema e que poderia se encontrar uma solução para aquilo há muito tempo se ela parasse para olhar para o problema e realmente, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso aqui. A ideia é exatamente essa, gente, a gente não se acostumar com os nossos problemas, não se acostumar com aquilo que não está funcionando bem, que não está indo bem, que está te incomodando, que você percebe. Não digo só em termos de relacionamento com outra pessoa, isso é uma lição para a vida, isso serve para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de incômodo que você esteja vivendo, que é justamente você assumir uma postura mais proativa diante desse problema, uma postura mais assim, autoral, protagonista, de ataque e não ficar na defensiva da vida, tipo assim, né? É assim mesmo, a vida é assim mesmo e não tem jeito e vambora, só me resta reclamar, sofrer com isso e tal. É claro que existem sofrimentos inevitáveis na vida da gente, sofrimentos muito grandes e que ficam fora da nossa alçada. E eu não estou falando bem dessas situações, mas mesmo essas situações, a gente pode mesmo assim pensar, tá, isso me aconteceu, é inevitável, esse sofrimento bateu na minha porta, mas o que eu posso fazer em relação a isso? O que está na minha mão? O que eu posso mudar? Se eu não posso mudar fora de mim, dentro de mim, como que eu vou mudar para lidar melhor com esse problema? Mas a gente está falando mais aqui de situações, sei lá, mais corriqueiras, problemas que vão nos acometendo ali no dia a dia e que a gente realmente convive com eles e está sempre reclamando deles, sempre insatisfeita com eles, mas não faz nada para mudar. Você vai, a partir de agora, ligar o que eu chamo de o modo resolve. Gente, isso assim, é um ouro realmente que eu estou entregando para você. Você passar a olhar para os problemas, as situações, os incômodos, enfim, o que não estiver funcionando bem na sua vida. Você vai olhar para isso e vai parar e vai pensar, o que eu posso fazer de concreto, de prático, de objetivo, de real para resolver essa situação, para que eu tenha um resultado diferente, porque o que acontece muitas vezes é que a gente espera ter um resultado diferente sem fazer nada de diferente, então não vai acontecer, não é mesmo? Então, o que eu posso fazer para obter um resultado diferente realmente dessa situação? E aí eu tenho, assim, né, quero partilhar com vocês, que eu tô vivendo uma fase agora, gente, muito gostosa, na verdade, de colocar isso em prática em diversas situações diferentes, que eu vou aqui aos pouquinhos trazendo para vocês em vídeos e tal, essas experiências de resoluções de problemas. Como que eu tenho feito, né? Então,
tudo aquilo que, como eu disse, tudo aquilo que tem me incomodado, tudo aquilo que não está funcionando bem, coisas, gente, algumas delas que eu sofro a vida inteira, tá? Que me incomoda a vida inteira já, me incomodava a vida inteira e que eu, sei lá, parece que a gente não sei, posso falar a gente, né? Eu, pelo menos, eu não tinha isso, esse drive ligado em mim de vamos atrás de uma solução para isso. Então, é de um tempo para cá, de uns anos para cá, mas mais particularmente de uns meses para cá, que eu parti mais para o ataque ainda, diante dos meus problemas, de realmente, peraí, eu vou dominar essa situação. A nossa vocação, vocês sabem, né? É uma vocação de domínio. A gente precisa assumir o domínio sobre a nossa vida e sobre aquilo que não está indo bem, que não está dando muito certo. Né, que está ali e que está na nossa mão fazer alguma coisa diferente. A gente sempre pode fazer alguma coisa diferente. Como eu disse antes, se eu não posso mudar nada fora de mim, no limite eu posso mudar dentro de mim como que eu vou encarar, como que eu vou lidar, que sentido que eu vou dar para essa situação, enfim, a gente sempre pode fazer algo. Mas eu estou falando realmente de soluções concretas e práticas que mude mesmo a situação fora de mim, não só dentro de mim essa mudança. E aí alguns exemplos, né, que eu vou trazer para vocês desse modo resolve. Uma coisa que talvez vocês vão se identificar, eu me incomodava há muito tempo de beber pouca água por dia, de não beber a quantidade de água suficiente que todo mundo sabe, né? Todo mundo tem essa noção de que precisa beber uma certa quantidade de água por dia, que a nossa saúde depende disso. Então, acho que ninguém ignora esse fato, mas o meu conhecimento era um conhecimento superficial acerca desse problema. Eu só sabia que eu precisava beber água, mas não aprofundava esse conhecimento. E isso a vida inteira eu pensava, eu preciso beber mais água, eu quero beber mais água, eu já coloquei isso como meta no início do ano, né, que a gente decide ali algumas metas, eu já tinha colocado essa meta há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, e não aconteceu. Então, assim, era um incômodo que já vinha há um bom tempo, isso. E aí, há uns meses atrás, no ano passado, eu decidi, gente, é isso, sabe? Essa postura firme. Eu decidi mudar, eu decidi consertar isso, eu decidi resolver essa situação. Então, assim, agora eu vou resolver isso e eu vou achar um jeito de resolver esse problema aí, custe o que custar, e eu não vou sossegar enquanto eu não resolver. Então, eu parei para fazer isso. E aí, o método que se usa para isso é sempre aquele usando as 3 pessoas que formam a nossa personalidade. A primeira parte da resolução do problema é você aprofundar o conhecimento acerca daquela situação ali, né? Daquele tema em questão. O exemplo que eu dei de beber água. Então, eu fui atrás na internet, aqui no YouTube, eu fui atrás de um conteúdo mais profundo, mais substancial acerca da importância de beber mais água, ou beber a quantidade suficiente, né, que o meu corpo pede, que é necessário ali por dia, a importância disso, como também das consequências, os malefícios de não beber a quantidade de água ali necessária por dia. Então, o primeiro ponto é esse do conhecimento, aprofundar o conhecimento, descer mais, sair da superfície de conteúdos rápidos, conteúdos de reels de 1 minuto, 30 segundos, que te dão aquela informação que é uma informação que parece que vai ser muito útil para a sua vida, mas ela deixa de ser útil pela superficialidade dela, porque aí ela não provoca em você uma força de mudança real na sua vida. Ela não impõe, não injeta em você uma força que vai transformar a sua vida. Então, por isso acaba se tornando um conhecimento inútil pela superficialidade dele. Então, eu fui atrás de aprofundar a camada desse conhecimento, eu assisti umas aulas mais longas,
né, conteúdo aqui de médicos e tal, falando sobre a questão da água. Então, pronto, a primeira parte foi essa, e só essa parte aí, ela tem me motivado, ela tem me fortalecido o bastante para que todo dia quando eu lembro daquilo que eu já sei, daquilo que eu já conheço hoje com a minha inteligência, quando eu lembro disso, isso me dá forças para bater a minha meta diária da quantidade de água. Então esse é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Que já tem outros vídeos aqui falando disso também, é a construção de um roteiro. Baseado nesse conhecimento, movida por esse conhecimento, eu construo um roteiro para colocar esse conhecimento em prática, né? Diante da necessidade da minha vida, diante da minha circunstância, da minha realidade. Né? Então, qual a quantidade de água que eu preciso? Eu coloquei como meta para mim 2,5 litros por dia. Então, eu fui atrás de um sistema objetivo, prático, eu desenvolvi um método ali, né, que é um roteiro que eu criei para eu conseguir beber essa quantidade de água por dia. E aí o personagem, a Luana aqui que acorda de manhã e entra no palco da vida, recebe esse roteiro pronto e tem que executar ele. Essa personagem, ela busca forças aonde? Ela busca forças no conhecimento que eu adquiri, como eu disse, né? Inclusive, enquanto eu estou bebendo a garrafinha d'água ali, eu vou lembrando, né, das coisas que eu ouvi, né, dos professores que eu ouvi, das falas que mais me marcaram, que mais me motivaram, que mais falaram comigo, e que me impactaram mais. Então eu vou lembrando disso e isso vai me dando força para beber a garrafinha até o final dela. Outra fonte de força é eu imaginar o meu corpo sadio, a minha pele luminosa, com mais vida, os meus órgãos funcionando bem, a minha longevidade. Então eu consigo olhar lá na frente aonde eu quero chegar com essa prática, com esse hábito, né? Com essa mudança que eu coloquei na minha vida, com a consequência de beber água o suficiente, né, a quantidade suficiente. Então eu já me imagino onde eu quero chegar com esse hábito e aí isso me dá força também para colocá-lo em prática. E claro, à medida em que eu vou percebendo o resultado, a cada dia eu vou colhendo já resultados, isso vai retroalimentando essa roda, né, da personalidade. Então isso vai confirmando o meu conhecimento que realmente me faz bem, aí eu vou me imaginando mais ainda. Então percebe isso? Então sempre é esse modo de você achar uma solução. Primeiro, vai atrás do conhecimento, aprofunda ele. Depois, cria um roteiro para colocá-lo em prática e aí vai. Mas isso, gente, é justamente a partir dessa decisão de ligar o modo resolve. Então eu disse para vocês, né, a primeira coisa, o primeiro exemplo que eu trouxe, essa questão da água, e foi assim impressionante como o resultado veio rápido, gente, como funciona. Em um mês, em menos de um mês, na verdade, eu já estava bebendo 2,5 litros de água por dia e agora é quase todo dia, né? É no mínimo 2 litros, e às vezes nem sempre eu chego a 2,5, mas 2 litros todo dia eu bebo. E era um problema que me incomodava, como eu disse, a vida inteira. E em menos de um mês eu consegui resolver porque eu liguei esse modo resolve e eu desenvolvi um método ali para resolver esse problema específico. E aí outros que eu estou fazendo isso, que inclusive eu estou desenvolvendo mais ferramentas, mais métodos, e estou em fase de teste, assim, comigo mesmo em primeiro lugar. Eu estou fazendo uns testes e assim que eles forem validados comigo, eu vou trazer aqui para vocês e aí vocês, né, se interessarem, coloquem aí na vida de vocês também e vão me falando, né, se está dando certo, para a gente realmente validando cada vez mais essas ferramentas que eu estou desenvolvendo. A partir de estudos, como eu disse, do conhecimento, a partir principalmente, né, primeiramente, de coisas que estavam me incomodando.
Então, algumas coisas que estavam assim, que a minha consciência já me acusava, que eu já venho há algum tempo, que eu sei que são importantes e que eu precisava melhorar, mas não conseguia. Não conseguia e vinha ano após ano só assim, eu preciso melhorar isso. Coisas que eu já, como da mesma forma que a água, que eu já tinha colocado em metas de início de ano, algumas vezes, mas não saíam do papel, ou então só começava ali no início do ano, mas em pouco tempo se perdia, eu esquecia e não dava continuidade. Uma delas, por exemplo, é o exame de consciência diário, de todos os dias poder fazer um exame de consciência. À noite, eu prefiro fazer à noite. Então, estou desenvolvendo uma planilha para isso, uma ferramenta, né, para poder fazer esse exame diário, esse exame de consciência diário acontecer e funcionar, porque eu sei que o meu progresso humano e o seu também, espiritual, ele depende muito disso, dessa visita diária à nossa consciência, onde a gente consegue fazer ajustes, inclusive, daquilo que não está bom, daquilo que não está cumprindo, que a gente não está cumprindo bem a nossa vocação. Então, estou desenvolvendo uma ferramenta para isso, em breve eu trago para vocês como que ela vai funcionar. Outra ferramenta que eu estou desenvolvendo também é um plano de progresso pessoal, realmente. Então, tudo isso eu vou trazer para vocês em outros vídeos, tá? Detalhadamente, cada ferramenta dessas. Que, como eu disse, eu estou testando aqui comigo, estou aperfeiçoando para ficar bem legal, realmente, que sirva não só para mim, mas que sirva para você e sirva para todos nós, que a gente consiga ir adaptando, né? Claro, com as particularidades de cada um, mas que te ajude também, que não fique só para mim. Porém, a mensagem principal desse vídeo é essa, dessa postura proativa, esse modo resolve, essa coisa de você partir para o ataque, como eu disse, né? Para os seus problemas, para as situações que não estão dando muito certo. Você pegar isso assim com a mão e eu vou resolver isso. Basta de sofrer com isso, basta de reclamar disso a vida toda, basta de, né, saber que eu preciso mudar, mas não mudo, não melhoro. E, gente, o efeito disso na sua personalidade é fantástico. É esse efeito próprio realmente de quem domina a sua vida, de quem está dominando a sua vida e não sendo dominada pelos seus problemas. Então, é esse efeito de força, de realização, de amadurecimento e que vai só melhorando, na verdade, porque cada experiência dessa que você faz, que você resolve algo ali, que você pega com a mão assim, isso aqui vou resolver agora, vou sentar e vou criar um jeito de resolver isso, vou achar uma solução concreta para isso. Então, cada problema desse que você consegue resolver, vem essa satisfação e vem a sua autoconfiança cresce, porque você pensa, caramba, eu posso resolver as coisas, eu devo fazer isso, eu não preciso ficar realmente acomodada e sofrendo e reclamando sempre desse problema aqui. Então, esse domínio sobre a sua própria vida, ele vai te transformando nessa pessoa mais forte e numa mulher muito mais interessante, porque isso atrai as pessoas vão querer estar perto de você. Não estou nem falando assim de homens que vão se interessar por você, não estou falando disso. Eu estou falando de um modo geral, você se torna uma pessoa magnética que atrai as pessoas porque todos querem isso para as suas vidas. E aí as pessoas vão querer saber qual é o seu segredo, o que você está fazendo. Elas vão se sentir atraídas pela sua personalidade. Por isso você se torna uma pessoa mais interessante realmente para os outros, né? E é realmente uma satisfação muito grande. Você vai solucionando problemas de ordem espiritual, religiosa, né, da prática da sua religião, problemas na ordem do seu casamento, às vezes problemas assim muito sérios que estão comprometendo áreas da sua vida importantíssimas. Eu citei aqui
o exemplo da água, que parece uma coisa boba, mas não é, porque a nossa saúde é muito importante e a água é vital para a nossa saúde. Eu citei aqui o exemplo do exame de consciência, que parece que é uma coisa assim meio dispensável, talvez, não essencial, mas que quando a gente aprofunda o conhecimento sobre isso, a gente vai ver que é muito essencial para o nosso progresso humano, até mesmo, e espiritual principalmente. Então, isso vai, esse modo resolve, ele traz assim uma perspectiva nova para toda a sua vida, desde os problemas pequenos, que aqui eu falei de 2 exemplos importantes, né, da água e do exame de consciência. Agora não está me vindo à mente assim um exemplo, sei lá, mais bobinho, mais simples, menor, para você resolver com esse modo resolve, mas serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Tá, sei lá, agora eu pensei aqui, de repente você, na sua cozinha, o lugar que o liquidificador tá ficando ali em cima da pia, não tá dando muito certo, né? Tá sujando ali do lado do fogão, lembrei do meu marido agora, que ele fala disso. Tá sujando, tá espirrando gordura ali no liquidificador e tal, e aí às vezes você não liga esse modo resolve, esse drive resolutivo, e pode ser que você fique sempre a vida toda com esse liquidificador ali, com esse problema. E aí quando você para e vê, cara, isso aqui não tá dando certo aqui nesse lugar, não tá bom. Então vamos achar, né? Vamos achar um outro lugar, muda aqui a posição, faz testes, né? Muda, vê se vai ficar bom aqui. Enfim, uma coisa boba, pequena, do dia a dia, mas que o princípio, no fim das contas, é o mesmo. Claro que dependendo do tamanho, né, da importância da coisa, do tamanho do problema, da complexidade, né, da situação, vai exigir um pouco mais de você, vai exigir um conhecimento mais aprofundado. Esse exemplo do liquidificador não precisa de nem conhecimento nenhum, né? Você fez um teste ali, mudou e pronto, e vamos resolver o problema. Mas as outras coisas mais importantes, para que você consiga realmente mudar, ter forças para mudar, o primeiro passo realmente é você buscar um conhecimento mais aprofundado acerca disso, para que você tenha forças para colocar em prática o roteiro que você vai escrever de resolução desse problema, tá certo? Espero que isso tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários se esse problema da água te incomoda, se te interessa saber qual foi o método que eu desenvolvi para mudar, para adquirir esse hábito, né, de beber água suficiente, a quantidade necessária ali todos os dias. Aí eu coloco um outro vídeo aqui para vocês. Esse método do exame de consciência diário, se é uma coisa que também já vem assim te incomodando, que você sente que precisa também, amarrar isso melhor, ter realmente uma ferramenta, algo que possa te ajudar mais concretamente nisso, me conta aqui também nos comentários. Eu quero saber quais são os problemas de vocês, o que tem incomodado vocês, que aí eu vou tentando também criar métodos. Aproveitem que eu estou nessa fase aí de tudo desenvolver uma planilha, uma ferramenta, um método concreto, objetivo para resolver o problema. Então coloque aí para mim nos comentários qual é o seu problema, qual é a sua dor. Pare e pensa assim, o que eu tenho, né, me queixado sempre, que vem me incomodando há muitos anos assim na minha vida e que eu quero mudar, mas que não mudo nunca, né? Não tenho mudado até hoje, não mudei até hoje, enfim. Coloca aí pra mim, que aí eu vou pensar junto com você. Pode ser que seja alguma coisa que eu também tô nessa mesma luta aí, e de repente já tô até trabalhando alguma coisa em cima disso, de buscando uma solução, ou a gente vai pensar junto numa solução e eu vou tentar trazer aqui para vocês isso. E me diz se esse vídeo te ajudou, né? Compartilha com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo também. E a gente vai indo assim, curte, né? Aproveita, curte o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo relevante, que é um vídeo útil, que vai ajudar as pessoas. O canal está começando, então toda interação que você fizer aqui vai ajudar muito a alavancar ele, a chegar mais longe e a gente continuar produzindo mais conteúdos desse tipo, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!